Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Lá vai o lobo da estrada. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. A parte mais ruim de trabalhar na estrada, de ser caminhoneiro, é quando você chega numa empresa grande, tem lá muitos caminhões para descarregar ou para carregar, aí você fica lá esperando por horas, por dias, muitas vezes para carregar. E o lado bom é que você acaba fazendo muita amizade, acaba conhecendo gente de todo lugar do Brasil. E nesse dia estava eu lá em Cabreúva, numa empresa grande, às margens de uma rodovia, tinha muito caminhão para carregar. Tinha caminhão a ponto assim de não caber lá no pátio da empresa. A gente tava tudo pro lado de fora, num pátio que improvisaram lá, do lado de uma mata, mas na beira da rodovia, e estávamos lá em 30, 40 caminhões. E já era noite, já era bem tarde da noite, como a gente tem as nossas caixas de cozinha no caminhão, e eu tava ali fazendo um café e eu escutando o pessoal conversando do meu lado, e eu notei que o pessoal era de outro país. Aí, como se diz assim, tem facilidade para fazer amizade, acabei de fazer meu café, ofereci para os colegas que estavam ali do lado, logo comecei a bater papo e a gente conversando. Esse pessoal que estava lá em 5, 6 caminhões de uma empresa, eram todos venezuelanos. Mas não a empresa da Venezuela, era uma empresa aqui do Brasil que tinha contratado aí uns caminhoneiros aí da Venezuela para trabalhar. E muitas empresas no Brasil têm feito isso, contratado o pessoal de fora para trabalhar. A falta de mão de obra aqui no nosso país na questão de motorista está difícil. Então muitas empresas estão arrumando lá caminhoneiros de outros países para trabalhar. Da Venezuela, da Argentina, do Paraguai. Então o pessoal vem muito para cá e é gostoso você bater papo, você conversa com um com o outro, você acaba aprendendo cultura nova, você acaba se entrosando. Eu já viajei bastante aí para outros países aí, Argentina, Paraguai. Entendo bem o jeito deles falar, eu entendo um pouco do espanhol deles. E caminhoneiro em qualquer parte do Brasil acaba falando sobre quase as mesmas coisas, né? Hora de frete, hora de caminhão, hora de estrada. E nessa noite em especial que a gente já estava lá e com previsão de carregar só no outro dia, e naquela escuridão, porque o pátio da empresa ficava ali a 400 metros ainda até o pátio dessa empresa, onde era um calçamento, era um pátio mais ajeitado. E como a gente estava por lá de fora, naquele pátio improvisado, era naquela escuridão. E quando de repente ali, batendo papo, alguns caminhoneiros apontando para o céu. Olha lá em cima lá, aquele avião tá parado no ar. Todo mundo olhando, sabe, uma luz forte. Tempos ali parado, e nós observando aquela luz bonita no céu, aquela coisa que a gente nunca tinha visto. E ali tem aeroporto por perto, mas enfim, né? Você vê uma luz dessa parada no céu, você imagina, né? É um helicóptero, né? Mas o helicóptero ele fazia barulho, né? Se fosse o caso. E um avião com essas luzes tão fortes não ia ficar parado ali há muito tempo. Aí quando um desses caminhoneiros lá da Venezuela, aí o seu Luiz, acabei conhecendo ele, depois batendo papo, me contou esse caos que eu vou contar aqui, ele acabou me contando. Esse seu Luiz Sosa, o nome dele. Ele é um platico volador. Eu já mirei, é um platico volador. Aí, como eu entendo um pouco, né? Ele falando para os outros colegas dele, é um disco voador. Eu já vi um disco voador desse daí. E da onde eu me interessei a bater papo com ele. E ali, esse caminhoneiro conversando e todo mundo, não assustado, né? Admirado de ver aquela luz bonita no céu, alta, parada por ali. Esse seu Luiz contando, rapaz, no jeito dele falar em espanhol, mas eu entendo um pouco e por fim depois acabei por entender, até mesmo por ter já viajado por outros países aí, se eles não falar muito rápido não é difícil de entender. E esse seu Luiz me contando
sobre a ocasião que ele trabalhava numa mineradora lá na Venezuela, e ele vinha numa estrada de noite já. Mineradora geralmente trabalha à noite. Ele vinha vindo com o caminhão dele, e quando ele chega lá, o pessoal observando lá uma mesma luz, igual aquela que nós estávamos observando ali, que ficou parada ali por uns 40 minutos e depois ela sumiu. E ele contando sobre o mesmo fato que tinha acontecido lá na Venezuela. Ele chegou nessa mineradora e todo mundo admirado, olhando para cima. É um avião, e outro... É um platico volador, era um platico volador. Achava engraçado o jeito dele contar. E ele contando. E aí ele chegou lá nessa empresa e ficaram lá observando aquela luz. Ficou tempo lá parado, tipo 40, 50 minutos, e aquela luz foi chegando mais perto, Aí onde que chegaram à conclusão que não era coisa desse mundo. Porque até então, ali uma região que não passa tanto avião, e quando passa avião é muito longe, que ali naquela região nem aeroporto tem. Então chegaram nessa conclusão. Mas chegaram nessa conclusão, ele me contando agora, né, no dia desse ocorrido, mas depois de já ter passado por outras ocasiões. Então ele chegou naquela empresa, todo mundo admirado com aquela luz, vendo aquele disco voador lá em cima, platico voador, que nem eles falam, e por fim, todo mundo ficou naquela conversa, né, observando, né? Nossa, que coisa, né, e tal, aquele converseiro que sempre dá, né. Aí passado um tempo, vindo pela rodovia, quando de repente ele vê naquela estrada onde não passa carro, só caminhão, devido às más condições, aquela estrada de barro, assim, carro pequeno é quase que impossível transitar ali até chegar na mineradora, até mesmo nos dias de chuva. O carro não anda ali de jeito nenhum. Ele vem vindo com o caminhão quando de repente uma luz vindo. Ele imaginou que era um carro vindo de encontro com ele, mas vindo assim, numa velocidade alta. Ele foi indo e aquele carro vindo, na ideia dele era um carro. Quando de repente ele viu que ia bater, ele fechou o olho assim, segurou no volante, aquela coisa levantou, voou e foi embora, sumiu. Ainda ele pôs a cabeça para fora da estrada, da janela, e ainda observou aquela coisa, foi embora, sumiu, lá para cima. E ele, assustado, acabou de chegar na mineradora, onde ele trabalhava, e lá o povo estava todo apavorado, que tinha passado uma coisa com a luz do tamanho de um carro e rondado por ali, aquela mineradora toda. Todo mundo estava com medo. E ele comentou, falou, eu acabei de ver na estrada ali, quase que bateu em mim. Mas isso aí foi coisa assim, foi se falando, foi conversando com o outro. E o pessoal falou, a gente nem fala isso aí pros outros, porque ninguém acredita numa coisa dessa aí. E passado o tempo, ele contando pra nós lá. Numa ocasião, depois, na terceira vez, meia-noite, porque o serviço deles lá, na maioria das vezes, é carregar à noite, ou muitas vezes passar a noite lá para carregar no outro dia cedo, quando de repente essa luz aparece de novo. Todos os guardas ali, quando o caminhão chega ou quando o caminhão sai, é um controle muito grande, porque tem certos minérios que eles carregam lá, então todos os caminhões que saem, que entram, é fotografado, é colocado horário, é fotografado e tal, então todos os guardas lá tinham máquina fotográfica na época. E nesse dia à noite, essa luz veio e ficou pairando ali uns 30, 40 metros para cima, quando de repente ela começou a vir mais perto, os guardas não sabendo o que é, todos eles armados, começaram a atirar, atiraram bastante, mas era assim, atiravam em direção daquela luz, mas não acontecia nada. Atiraram o que deram lá, porque eles tinham autorização, porque ali era uma área que não podia ser invadida, não poderia ninguém entrar, e eles começaram a atirar no meio da madrugada, aqueles tiros, todo mundo com medo, todo mundo correu, e aquela luz ficou lá, como se não tivesse acontecido nada. Aí onde os guardas resolveram tirar foto. Todo mundo tirou foto, mas naquela época, não, diz ele, não era coisa assim que você tirava uma foto e já via. Você tirava uma foto, depois essa foto era revelada, ou eu não sei o que sistema que é, mas na hora ninguém viu foto, ninguém, sabe, simplesmente tiraram foto. Depois vieram a saber que nas fotos que tiraram, e não foram poucas, não apareceu nada, não apareceu nada, como se não tivesse nada daquele fenômeno, daquela luz, apareceu em foto nenhuma, e atiraram bastante. Uma ocasião, esse seu Luiz ali naquele alojamento de noite, ele já chegando bem pertinho, essa luz de novo, veio seguindo o caminhão dele. Ela já tinha percorrido pelas montanhas ali em volta, e ele chegando com o caminhão e aquela luz vindo por cima do caminhão, por cima dele. Quando ele para na frente da mineradora, o guarda abre o portão, aquela coisa vem junto, mas no alto, e novamente os guardas tirando. Ele desceu do caminhão, ele correu para o alojamento, e nesse correr do alojamento, uma sonda dessa, que depois ele imaginou, na nossa conversa ele falou sonda, aquela sonda veio atrás dele.
porque ela percorreu toda a mineradora e ela foi. Quem estava ali por perto, do lado do caminhão, se escondeu, uns entraram debaixo, outros não, mas em especial dele, que tinha acabado de chegar, aonde ele encostou o caminhão, até no alojamento onde eles tomavam banho e ficavam por ali, era uma distância assim de uns 50 metros, que ele pulou do caminhão e foi correndo e aquela sonda veio atrás dele. Veio baixinho, até que ele entrou debaixo assim de uma árvore que tinha umas raízes meio expostas, ele entrou e aquela sonda passou por cima dele assim, como se estivesse procurando ele. Mas nisso, os guardas já tinham atirado, já tinham feito de tudo, e nada interferia naquilo lá. E aí é onde ele contando, a gente vai contar isso daí para os outros, ninguém vai acreditar em nós, mas isso aí acontecia muito. Porque lá na mineradora onde eles trabalhavam, diz ele que era assim, era mato, era uma estrada, de um lado precipício, do outro lado montanha, e aquelas luzes sempre veio, beirando a mineradora, beirando aqueles lugares, sempre aconteceu isso lá. Mas naquele dia, naquelas épocas, e foi em pouco espaço de tempo, aquelas luzes, elas como se quisessem investigar ou atacar, e o pessoal ficava com medo de ir para lá durante a noite. E diz que isso aí aconteceu por muito tempo lá. Una vez, y me quedo mirando lonche así al cielo, me quedo mirando así. Yo, ese avión viene bajo, ¿no? Y los caras me dicen, ¿Tú mirando el avión? mirando las luces que estaban ahí. Es un avión, un avión, Bueno, vamos falando, unos 20 minutos, media hora, 45 minutos. Y esa cosa se vino acercando. Y esa cosa se puso encima de nosotros. Era un platillo volador. Sí, era un platillo volador. Yo olí eso y éramos 6 amigos que estaban ahí, 6 camiones. Después esa cosa se volvió a retirar donde estaba primero. Ahí salimos. Era un platillo volador y todo el mundo asustado. Esa cosa, después de 45, 50 minutos, hizo así. Se foi. Olhamos eso. Aí onde eu fico me perguntando muitas vezes, será que nesses outros países aí onde a gente não tem as informações, essas coisas acontecem com frequência? E do jeito que o seu Luiz contou para mim, eu achei interessante, porque ali nós no pátio daquela empresa, quando a gente viu a luz, logo ele já falou, um platilho volador, eu já vi, aí da onde saiu essa história. Eu contando para ele sobre o nosso podcast, sobre essas histórias que a gente conta aqui no podcast, eu perguntei para ele se eu poderia gravar esse depoimento dele, ele disse que sim, e ele ficou impressionado. E a gente se aprofundando mais no assunto, e ele contando que já viu contar casos lá de cidadezinhas pequenas, onde já viram essas luzes aí, e muitas vezes aconteceu e ele já ouviu rumores dessas luzes levar a gente embora, de descer uma luz, levar criança, levar a gente embora, levar animal. Então, mas é coisa assim, lá naquele país as informações são muito restritas, e é coisa que você fala e muitas vezes ninguém acredita. E os mais antigos contam lá na onde ele morava, e agora ele está morando aqui no Brasil, contam os mais antigos que aquela região dele lá sempre teve isso, sempre sumiu gente, sempre sumiu animal depois dessas luzes aparecer. A gente aqui no nosso país, a gente conversa, bate papo, tem informação, e nesses países aí, tipo Venezuela, Colômbia, a gente vê alguns relatos aí, todos esses relatos aí basicamente é a mesma coisa. A diferença é que uns acreditam, outros não, e lá naquele lugar lá é muita lenda e tem muito assunto também relacionado à ufologia, relacionado aí a disco voador, essas coisas. Eu agradeci muito ao seu Luiz de ter me contado essa história, e eu estou contando aqui, eu vou deixar aqui um pedacinho do depoimento dele aqui para vocês. Cuando se fue alejando, entonces yo tenía mucho miedo de que, pensando que si eso existe, los extraterrestres, porque yo estoy viendo que sí existe, que es la luz, y no sé qué es la luz, no es normal, ¿entendió? Que viera un aparato, un monstruo, no sé, una cosa, que viniera y me agarrara ahí, no sé, yo es lo que tenía mucho miedo. Pues yo, de tanto miedo, me quité y salí corriendo, cuando llegué al campamento que estaba perto, esa cosa, esa luz hizo así,
dio la vuelta así, el campamento estaba aquí con las máquinas aquí, y esa cosa se paró aquí así, aquí, y yo vine corriendo. Me quedé en el camión, mi camión estaba parado aquí, y mi Mercedón parado ahí, y nos quedamos oleando. Yo mismo, con teléfono. Por eso que yo no acredito mucho cuando la gente fala que que tiró fotos. Y todo el mundo tiró fotos. Eso nunca salió. Eso es mentira. Eso nunca salió. Eu sí acredito que eso existe. Porque yo mismo lo lié. Pero eso no sale en fotos. Esos vídeos, eso no sale. No sale. En ese momento no salió. Por eso es que yo no acredito un platillo volador en el cielo. Eso yo no acredito eso. Eso es falso. Por eso es que yo cuento eso y ojalá usted me crea, pues, ojalá que usted me crea, ni lo estoy hablando. Y yo mismo lo lié, yo mismo. Y mi compañero, y yo le digo, vamos a contarle eso a alguien. No te vas a creer, Víctor. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer que eso existe. Y si existe. Nosotros son de un pueblo que llamamos Pata. Perto de la frontera con Brasil, perto. Como 8 horas, 6 horas más o menos de vía. Y ellos me dicen, no tenemos años oleando eso. Tenemos oleando eso. Ellos trabajan en la montaña. Siempre mirando eso. Ellos tienen para nosotros. Y a mí me causó mucha impresión, porque yo gusto mucho de esa historia. Y yo mismo lié. No es que nadie me lo está contando, ni que... No, yo mismo lié. Muchas gracias de hablar con nosotros aquí, me gusta mucho. Tranquilo, pa. Pero yo no hablo español muy bien, pero... No, después entiendo, es un día. Digo que bien. Oye, falo después de... E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix, a gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito. E a gente se vê nas estradas.